Atos, capítulo 20, do verso 1 ao verso 16, é o texto que nós vamos meditar nesta noite, dando continuidade à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos, capítulo 20, do verso 1 até o verso 16. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Mas se você trouxe a sua Bíblia, fique com a sua Bíblia aberta, pois nela nós vamos estudar a palavra do Senhor e que o Senhor venha falar no seu coração através da sua palavra, que é viva, eficaz e inspirada. Se queremos que Deus fale ao nosso coração, precisamos abrir a Bíblia. Se queremos falar com Deus, precisamos abrir os nossos lábios para falarmos com Ele. Diz assim a palavra do nosso Deus, Atos 20, de 1 até o verso 16. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Piro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo. Não está aqui, mas ele é de Listra. Timóteo de Listra, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Verso 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebendo-lo a bordo, e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios no dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos em Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se de passar o dia de Pentecoste, demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Amém?
Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, me cobre com o teu sangue, com a tua misericórdia, e que a minha boca seja, Pai amado, canal da tua palavra, para a edificação da tua igreja, mediante a ação do Espírito Santo, e que assim o teu sangue, Pai amado, nos purifique nesta noite, e destampa os nossos ouvidos, ilumina a mente da tua igreja, para compreendermos o santo evangelho. Graças te damos nesta noite, Pai amado, em nome de Cristo, amém e amém. Capítulo 20 de Atos vai nos apresentar a continuidade da viagem missionária do apóstolo Paulo. Antes disso, Paulo já havia determinado no seu coração, no capítulo 19, verso 21, que ele queria estar em Jerusalém e também até Roma. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então, Paulo queria ver a igreja que estava em Roma, que não foi fundada por ele, mas que ele queria visitá-la. E esse era o propósito do livro de Lucas. Também nós vamos ver que antes disso, no verso 1, diz: cessado o tumulto. Que tumulto é esse que ele se refere? Lembram de Demétrio? Demétrio, ele reuniu grande quantidade de artesãos ali em Éfeso, que faziam a imagem de Diana para vender, e isso dava um grande lucro naquela região, e ele se sentiu assim prejudicado pela mensagem do Evangelho. Então ele faz um grande tumulto, juntamente com os que praticavam também esse tipo de comércio, e vão para a praça ali. E ali ele começa um grande tumulto, levam também 2 irmãos para aquele lugar, e assim eles queriam fazer, na realidade queriam matar esses irmãos. E ali, a partir do verso 35, um escrivão, ou seja, um servidor público, muito sábio, e creio também, a Bíblia não diz, mas eu creio que tudo que acontece é providência de Deus, e aquele homem levantou, deu uma palavra, e apaziguou aquele tumulto, repreendeu Demétrio, e colocou as coisas em ordem. E assim o tumulto se cessou e cada um foi para sua casa, e Paulo estava guardado porque os seus amigos e a igreja também tinham recomendado que ele não saísse. E quando chega no versículo 1 do capítulo 20, quando diz cessado o tumulto, é exatamente esse tumulto do verso 35 ao 41. E Paulo mandou chamar os discípulos. Que discípulos são esses? Lembram que Paulo começou uma escola de treinamento, um seminário em Éfeso, que durou durante 2 anos. Então esses irmãos estavam naquele contexto, sofrendo pressão. Então Paulo, como ia sair, chama esses irmãos, que é a igreja do Senhor, não mais uma sinagoga, mas uma igreja de pessoas na escola de Tirano, uma sala alugada, e ali eles ficaram estudando a palavra e também se reunindo como igreja do Senhor. E no verso 20, ele vai dizer, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então esses irmãos são os irmãos que ficaram na cidade de Éfeso, como igreja do Senhor, perseverando, e Paulo o confortou ali. Também no verso 2 tem outros irmãos, e havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Muitas exortações aqui, a palavra exortação significa pegar alguém e chamar para o seu lado, para ensinar, para motivar, para que essa pessoa venha amadurecer e perseverar. Isso era muito comum no ministério de Paulo. Paulo, ele não se preocupava somente em pregar o evangelho, mas dar também um crescimento, até o amadurecimento, para que essa pessoa pudesse desenvolver o seu ministério. Aquela ideia que as pessoas têm que Paulo plantou, Apolo regou, aquilo dali não tem um fundamento bíblico dentro do contexto de evangelismo.
e nem mesmo de discipulado. Você tem que ir, fazer discípulo, batizar e ensinar. E o ensinar é a quarta etapa desse processo para que a pessoa possa amadurecer. Então, quem tem que fazer isso? É você que começa esse ministério. E isso é uma ordem do Senhor para a vida da igreja. E Paulo faz isso aqui no versículo 2, quando Lucas diz que foram muitas exortações. Esse muito exortar é o tempo que Paulo levou com essas pessoas, que foram 2 anos. Quanto mais tempo nós passamos ensinando alguém, caminhando com alguém, mais essa pessoa ela vai se tornar um crente amadurecido e pautado na palavra de Deus. E Paulo sabia disso, tanto é que a igreja que mais foi edificada, que Paulo não teve muito trabalho, foi a igreja de Éfeso. Já a igreja de Corinto, nesse contexto, ele está aqui no verso 1, verso 2, esperando Tito. Tito perde o barco, não chega até Éfeso, então daqui Paulo parte ao seu encontro, porque Paulo queria saber qual foi o feedback da carta que ele escreveu, porque não é uma carta muito boa para se ouvir, né? São exortações muito claras para a vida da igreja que estava na cidade de Corinto. Então Paulo ele fica preocupado até mesmo como exortar, né? E queria ver qual era o feedback da igreja. Hoje, muitas igrejas não podem pregar alguns temas na sua igreja porque a própria igreja proíbe, né, que se pregue determinados temas. E nós vamos ver que a Bíblia ela tem que ser pregada, ela tem que ser ensinada. E é para isso que não só Paulo, mas todos nós, isso não cabe só ao pastor, cabe a todos nós, como diz a palavra, exortai-vos uns aos outros. Então, se o teu irmão tiver precisando de uma exortação, e se você estiver próximo, você tem que chamar essa pessoa para o lado e ensinar como deve se proceder nesse contexto com amor. E é isso que Paulo faz a esses discípulos. Verso 3, onde se demorou 3 meses. Aqui nesse período, Paulo provavelmente escreveu a carta belíssima aos romanos. Ele escreve no verso 1, verso 2 a carta aos Coríntios, a segunda carta. E esse período que ele passa de 3 meses aqui, ele escreve a carta aos romanos. Amém? Então, um dia nós vamos poder estudar aqui expositivamente a carta aos romanos. É uma belíssima carta. Então, nesse período, havendo atravessado, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria. O ministério de Paulo não foi um ministério como um mar de rosa. Foi um ministério com muita perseguição. Paulo sofria todos os dias perigo de morte. E nesse momento aqui, uma das lições que nós tiramos desse verso 3 é a prudência. A prudência é fundamental para a vida cristã. Nós precisamos saber quando devemos avançar e quando devemos ficar quietinho. E nesse momento aqui, como o momento anterior da confusão que Demétrio fez, Paulo ficou quietinho ali e nesse momento também ele fica quietinho com relação aos judeus que estavam conspirando. E no verso 4, aquela oferta que ele tira em Corinto, então no verso 4 diz que acompanharam-no. E aqui nós vamos ver, porque nesse momento Paulo está fazendo o retorno. Ele está fazendo o retorno para Jerusalém. Na segunda viagem missionária, ele faz essa viagem aqui até a Macedônia, e agora ele está retornando com a oferta. E essa oferta tem que ser levada até a cidade de Jerusalém. E veja aí os companheiros de Paulo, os irmãos que estavam acompanhando Paulo nesse ministério aí no verso 4. Tinha irmãos de Bereia, tinha irmãos de Tessalônica, tinha os irmãos de Derbe, tinha os irmãos de Listra, que aqui no caso era Timóteo, e tinha os irmãos da Ásia também que estavam ali. Então, qual era o objetivo desses irmãos? Caminhar juntamente com Paulo para levar esta
oferta. Então esse era o objetivo. Estes nos consideram esperando-nos em Troade. Então, esse capítulo 20, de 1 até o 16, ele vai falar dessa dinâmica da viagem missionária de Paulo por onde ele passou. Do verso 1 até o verso 6, Lucas não nos dá muito detalhe do que está acontecendo. Por quê? Porque Lucas ainda não está com Paulo. Mas a partir do verso 7, Lucas já está com Paulo e nós vamos ver uma narrativa com mais detalhes aí. O verso 6 diz que depois do dia dos pães asmos, navegaram de Filipos e em 5 dias fomos ter-nos com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então Lucas já está inserido dentro desse contexto. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos. Então, ou seja, o autor já está inserido dentro da história. Então, ele já dá detalhe, como por exemplo, 5 dias, passamos ali uma semana naquele porto aguardando. O parágrafo que nós estamos estudando, ele vai do verso 1 ao verso 6, falando sobre a visita de Paulo na Macedônia e na Grécia. Do verso 7 ao verso 12, Paulo em Troade, fazendo um culto ali, e finalizando do verso 13 ao verso 16, Paulo embarca para Assos, chegando à cidade de Mileto. E eu quero fazer aqui, para não fazer no final, algumas aplicações aqui do verso 1 ao verso 6. A grande lição aqui é a evangelização. A evangelização. A evangelização é uma ordem que Deus deu à igreja. E o que é evangelismo? É levar a boa notícia a alguém. E Paulo fez isso nessas cidades. Isso aqui não é uma opção para a igreja, isso aqui é uma ordem para a igreja. Muitas vezes nós nos baseamos na perspectiva de Paulo, mas Paulo ele tinha um ministério e ele cumpriu o seu ministério. E cabe a cada um de nós fazer 4 coisas importantes quando vamos evangelizar. Ou seja, quando nós evangelizamos, nós implantamos uma igreja. Amém? Por quê? Porque você é a igreja. Então, quando você evangeliza alguém, você está implantando, você está multiplicando a igreja do Senhor Jesus Cristo e está se cumprindo aquilo que ele determinou para que fosse feito pela sua igreja. Então, quando nós evangelizamos, nós temos que, em primeiro lugar, pedir alguém para Deus e se colocar à disposição. Se nós não tivermos tempo para Deus, provavelmente Deus também não vai ter tempo para nós. E no ministério de Paulo, nós vamos ver que Paulo, aqui no verso 2 e no verso 3, ele não só confortava, mas ele também ensinava, exortava esses irmãos. E aí vai depender muito do contexto. Naquele contexto, Paulo estava exortando aqueles irmãos a ficarem firmes no evangelho, na doutrina e perseverarem sem esmorecer. Por quê? Porque estavam sofrendo perseguições. Quando nós vamos evangelizar alguém, nós temos que ter 3 coisas que não podem ser mudadas. A primeira, baseado na palavra. O discipulado tem que ser com base na palavra de Deus. Você pode ter um roteiro através de uma revista, mas que essa revista esteja pautada na palavra de Deus. Segundo, debaixo de oração. Nesse contexto, nós vamos ver Paulo aqui, claro que não está explicitamente, mas Paulo estava continuamente orando ao Senhor. Quando Paulo estava em Troade, e aqui ele está indo para Troade agora, mas quando ele estava em Troade, que não sabia se ele ficava na Ásia ou ele ia para Macedônia, ele ora ao Senhor, e o Senhor dá uma visão do homem da Macedônia, e ele entende que aquela é a direção. Então o caminho mais próximo para a gente entender as coisas de Deus na nossa vida é a oração e a palavra de Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos acompanhar, confortar. Irmãos, se nós praticássemos mais o ministério do discipulado e confortar uns aos outros, ou seja, muitas pessoas precisam apenas de um ouvido. Apenas de um ouvido. E às vezes nós precisamos conceder pelo menos meia hora, 20 minutos nosso ouvido para alguém.
e aconselhar pautado na palavra de Deus. Quando nós vamos ver essa trajetória da viagem missionária, nós vamos ver muito Paulo e também aqueles que ele discipulou, que agora estão com ele aqui, nós podemos ver de várias regiões, de 5 regiões, estão também fazendo a mesma coisa. Então, a lição do versículo de 1 e o versículo 2 é exatamente a evangelização. A evangelização precisa ser algo latente na nossa vida. Amém? Por quê? Porque naquele dia nós vamos prestar conta diante do Senhor. Amém? Então, a outra lição que esse texto nos dá é a importância da cooperação. Então, Paulo, ele sabia que em Jerusalém havia muitos irmãos com necessidades físicas, né, ou seja, de alimento mesmo. Então Paulo faz uma coleta, né, na igreja co-irmã, que é a igreja em Corinto, e leva essa oferta para os pobres de Jerusalém. Então isso, irmãos, é também depois eu vou pregar aqui na igreja sobre 5 sacrifícios que nós precisamos fazer, e um deles é sobre a oferta. A oferta, ela é um sacrifício diante do Senhor que tem que ser como um aroma suave. Amém? Como um cheiro suave. Ok? Então, a segunda lição é essa oferta, ou seja, a cooperação. E como eu disse ainda há pouco, a prosperidade, ela está de acordo com o dar. Então, se Deus está te abençoando, abençoe também a igreja do Senhor. Do versículo 7 ao versículo 12, nós vamos ver a história em 2 momentos aqui. Primeiro do culto, como era o culto, e também de um milagre na vida desse menino aqui chamado Eutico. Então veja aí no verso 7, no primeiro dia da semana. Ou seja, Paulo chegou na cidade de Troade. Paulo não implantou essa igreja agora, ele implantou anteriormente, porque quando ele chega em Troade é muito rápido, ele não prega o evangelho em Troade, ele fundou essa igreja em um outro momento, mas agora ele tem a oportunidade de chegar no domingo, que é o primeiro dia da semana, para se reunir com a igreja. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, imediato, que era segunda-feira, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Amém? Então veja 2 elementos aqui do culto. Aqui tem uma doutrina, a doutrina do culto. Ou seja, aí é a primeira vez em Atos que aparece no primeiro dia da semana, que era o domingo. Nós vamos ver que não se mudou a questão dos 10 mandamentos. Só, por exemplo, a questão da circuncisão no Novo Testamento é o batismo. E a questão do sábado, que era no Antigo Testamento, agora é o domingo, no dia que o Senhor ressuscitou. E no nosso calendário, o domingo não é somente para nós trabalharmos, né? Hoje, na dinâmica que nós vivemos, nós não tiramos o domingo realmente para servir ao Senhor, né? Para descansar mesmo, estar com a família e estar também mais próximo do Senhor. Ou seja, tem mais tempo para meditar na palavra, para orar. Nós não podemos ser como os fariseus legalistas, que guardavam o sábado de uma maneira muito radical. Para os irmãos terem uma ideia, os fariseus colocaram no sábado, para o judeu, fazer uma caminhada de 10 quilômetros. Então, no sábado, tinha que fazer uma caminhada de 10 quilômetros e não podia ultrapassar os 10 quilômetros. Então, o judeu, ele contava 5 quilômetros com os passos, e quando ele chegava nos 5, ele voltava para não transgredir a lei. Claro que hoje não é assim, né? Nós fazemos muitas coisas no domingo, mas nós não podemos perder o princípio do domingo. Qual é o princípio do domingo? Reunirmos na casa do Senhor como igreja e nos prepararmos para isso. Amém? Então esse preparo é o quê?
Não é nos 45 já da prorrogação, né? Mas é um preparo, a parte da tarde, momento de contrição, momento de oração com a família, momento de reflexão. Por quê? Porque o Senhor nos deu de segunda a sábado para produzirmos o pão de cada dia. E Ele pede apenas um dia para nós nos dedicarmos a Ele. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos pecando contra o Senhor. Então essa é a orientação que nós vamos ver na palavra de Deus. Então, primeiro, a igreja se reunia no domingo. Segundo, a igreja partia o pão. E o que é partir o pão? É a celebração da ceia. Então, nesse momento, Paulo também celebrou a ceia do Senhor juntamente com os irmãos, o pão e o suco ali, que representava a morte, sepultamento, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz parte também do culto. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Então, Paulo, naquele contexto, fazia exortações, ou seja, ele chamou a igreja para o lado, a igreja estava reunida. Nós vamos ver isso no verso 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então, era o terceiro andar de uma hoje para nós é prédio, lá era dito como casa, né? Mas era o terceiro andar, mais ou menos 10 metros de altura, onde eles estavam ali reunidos como igreja. É claro que Thomas Edison ainda não havia inventado a lâmpada, né? Mas o que era que tinha ali? Tinha muitas tochas com óleo, e provavelmente naquele contexto havia muita fumaça, né? Quem já usou lamparina com diesel sabe que faz uma fumaça e quando aquilo pega no olho arde, né? Muito. Então, provavelmente tinha esse cenário, esse contexto ali onde estava acontecendo o culto, né? Então, estava todo mundo reunidos ali. E aí, Lucas nos relata um fato no verso 9 e o verso 10, que um jovem, a palavra jovem no grego significa aproximadamente uma pessoa entre 13 a 15 anos. Então, Eutico tinha de 13 a 15 anos aqui nesse contexto, que estava sentado numa janela. Então, provavelmente, eles tiraram as cortinas daquela sala e ficava uma janela e Eutico pôde sentar ali. E aqui nos indica que estava muito cheia aquela sala, né? Então, não havia muito espaço. Então, como uma criança, ela se alojou ali perto, sentado naquela janela. E adormeceu profundamente. Quando diz aqui adormeceu profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, é porque na realidade ele estava lutando contra o sono. Você já lutou contra o sono? Sabe por que muitos dormem na igreja? Não é porque não gosta de vir para a igreja, é porque o corpo está cansado. Eu já cochilei na igreja. Né? Eu já cochilei. Quando eu não exercia o ministério pastoral, às vezes eu cochilava na igreja. E eu tive que tomar uma postura diante do Senhor, porque o pastor de vez em quando chamava atenção. Nós tínhamos um pastor piauiense, arretado, hoje é missionário nos Estados Unidos, pastor Ebenezer, e ele chamava atenção, né, dos irmãos. Mas o que é que acontece? É porque a gente não se descansa o corpo físico da semana e a gente acaba cochilando. Mas isso é inteiramente normal e aconteceu isso com esse garoto. E provavelmente ele estava cansado da labuta do dia, né, com aquela fumaça no olho, lutando contra o sono, acabou adormecendo naquele momento ali. Então, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, é claro que o culto passou da hora, né? O culto passou da hora. Você já se perguntou por que o relógio da igreja fica atrás dos irmãos? Né? É porque para os irmãos não olharem mesmo para o horário do culto, né? Então, quando começa a olhar assim muito para o relógio, o pastor já está demorando. Né? Então, por isso que ele fica lá atrás só para o pastor ver. Então, tinha passado da hora e é claro que esse menino foi vencido pelo sono. Então, diz que, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar
abaixo e foi levantado morto. Lucas já está no contexto e Lucas era médico. Eu creio que Paulo foi um dos últimos a chegar lá embaixo, porque você já imagina o tumulto, né? Já imaginaram o tumulto? Se acontece alguma coisa lá na rua, quem é o último a sair aqui? É o pastor. Porque os irmãos já vão começar a sair ali, até eu sair lá já aconteceu os fatos, né? Então, Paulo provavelmente foi o último. Lucas chegou ali porque ele era médico e constatou que esse menino estava sem vida. Então diz o verso 10, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Então você imagine a mãe, os amigos, os irmãos ali da igreja chorando a morte desse garoto, mas Paulo vai dar um abraço e esse menino recobra a vida, ou seja, o milagre acontece ali. Veja, irmãos, que o diabo, ele não vem somente para roubar, matar e destruir, mas ele vem para destruir. E quem é que tem inveja de um culto de celebração a Deus? O que é um culto? Não é uma homenagem? Aonde a gente vem aqui, né, orar, louvar, aprender da palavra, glorificar a Deus. Quem é que fica com inveja? É ele. Então veja que Demétrio fez toda aquela confusão direcionado por ele. Nós vamos ver quando Paulo estava em Filipos, aquela moça adivinha, cheia de demônio, também estava atrapalhando Paulo. Nós vamos ver vários fatos assim. Então nesse momento também não é diferente. Então o irmãozinho cochilou e o diabo deu um empurrãozinho nele e ele caiu lá embaixo. Mas como Deus é bom e misericordioso, não deixou que aquele momento de celebração tomasse outra direção. Então, imediatamente Paulo desceu, porque Paulo sabia da altura, então dá um abraço que era da morte, agora para a vida. E aquele menino volta a respirar naquele exato momento. E Paulo não perde tempo. Diz o verso 11... subindo de novo, partiu o pão, ou seja, agora foi a celebração da Santa Ceia, e também diz o texto que eles comeram e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então veja que essa palavra aí, falou largamente, não foi mais uma pregação, mas foi um momento de comunhão, de koinonia ali presente, aonde era o momento que eles começaram a comer juntos, porque a ceia era, primeiro o pão, depois eles comem, todo mundo junto, e no final toma o cálice. E nesse momento aqui Paulo aproveitou, porque era o primeiro dia da semana, e segunda-feira ele precisava viajar. Então, para ele não dormir e perder o barco, então ele já ficou até de manhã, e se eu tivesse naquele contexto, eu ficava para aproveitar, né, um homem de Deus como aquele até de manhã para aprender com o apóstolo Paulo. E no verso 2, então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Aqui tem algumas lições muito importantes para nós como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, nós precisamos observar o primeiro dia da semana. Isso está relacionado com a nossa mordomia. Então nós precisamos administrar de segunda a sábado e deixar o domingo para nossa família, juntamente para termos um momento de comunhão com ela, com Deus, com a palavra, com a oração. É claro, se você precisar um domingo viajar, precisar um domingo fazer alguma coisa, faça, para você não ser legalista, né? Não tem nenhum problema, Deus não vai lhe castigar por isso, mas nós não podemos trocar esse princípio por outra coisa. Por quê? Porque é o dia do Senhor. Nós oramos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para Deus abençoar o nosso trabalho, para Deus abençoar a nossa prosperidade. E quando chega no domingo, que a gente vem à casa do Senhor para celebrarmos seu nome, agradecermos a Ele, para a gente não estar cansado. Porque se a gente estiver cansado fisicamente, psicologicamente, nós não vamos conseguir cultuar a Deus e muito menos
ler a palavra e acompanhar o raciocínio. Então, esse é a primeira lição. Sendo que eu quero que você abra a sua Bíblia e que você guarde esse texto. A Bíblia, nós aprendemos que nós não podemos mais fazer sacrifícios a Deus, né? Não é verdade? Deus, ele não aceita mais o nosso sacrifício, não é verdade? Porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, que foi o Senhor Jesus Cristo que morreu em nosso lugar. Mas a Bíblia, com relação ao culto, à celebração, ela vai nos falar que nós, como sacerdotes, Pedro vai falar isso, e Apocalipse vai falar isso, que nós somos sacerdotes e que nós precisamos apresentar ao Senhor 5 sacrifícios. E eu quero destacar um deles, que está dentro do contexto de culto, aonde Paulo vai falar à igreja, aos Romanos, que é o capítulo 12, de verso 1 e o verso 2. E nós precisamos fazer esse sacrifício. Amém, irmãos? Se nós não fazermos esse sacrifício, nós vamos estar pecando contra o Senhor. Amém? Então vamos ver que sacrifício é esse. Pouco se fala dessa doutrina bíblica dentro das nossas igrejas, mas eu quero aqui, diante do texto do primeiro dia da semana, mostrar para os irmãos que é uma responsabilidade nossa como cristãos e mordomos apresentarmos um culto a Deus. Então veja, rogo-vos, a palavra rogo-vos aí, se você tiver uma Bíblia na linguagem de hoje, talvez esteja suplico, convido, né? Te convido. Então Paulo está aqui convidando a igreja, é um convite que ele faz. Deixa eu pegar aqui que é melhor. Olha, aqui é uma conjunção aí, né? Esse rogo-vos, irmãos, coloca na minha tradução, está na minha tradução aí, da minha Bíblia? Isso, ok. Veja aí, rogo-vos, convido vocês. Agora veja aí esse pois, no capítulo 12, esse pois aí significa tudo aquilo que Paulo já falou de 1 a 11. Então ele está dizendo, olha, o que eu falei para vocês de 1 a 11, agora eu convido vocês, como igreja do Senhor, amém? Esse pois aí está dizendo, olha, tudo que eu falei atrás para vocês, agora eu convido, eu rogo que vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus, então veja que ele convoca a misericórdia, porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias sobre a nossa vida, amém? Gratuitamente, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, Paulo está pegando a ideia do sacerdote do Antigo Testamento, que nós somos um sacerdote, amém? E o que é que o sacerdote faz? Ele apresenta um culto, um holocausto diante do Senhor, um animal sem mácula, de 1 ano, que seja com cheiro suave. Então assim deve ser o nosso culto. Então ele faz aqui essa comparação com o Antigo Testamento e como nós devemos fazer no Novo Testamento. Pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo, ou seja, o corpo aí é corpo mesmo, amém? Fisicamente, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Ou seja, um culto onde eu tenho que fazer o meu HDL. Você tem o seu HDL? Ou seja, HDL, H, hora, D, dia e L, local. Você tem o seu HDL? Todos os dias para você reunir a sua família ou se reunir para cultuar a Deus. Aí por que é um sacrifício? Porque Deus e Paulo sabe, irmãos, que não é fácil. Não é fácil fazer um culto a Deus. Não é fácil todo dia reunir a família e cultuar a Deus. Amém? Não é. Lermos a Bíblia, orarmos, cantarmos. Mas eu quero dizer para os irmãos que nos Estados Unidos houve uma pesquisa sobre cristãos e a leitura da Bíblia. Então, na pesquisa, eles identificaram que se você ler a Bíblia uma vez por dia, não vai fazer nenhum efeito na sua vida.
Se você ler a Bíblia 2 vezes por dia, também não vai fazer nenhum efeito na sua vida. Mas quando você começa semanalmente a ler a sua Bíblia 3 vezes por semana, aí algo vai começar a acontecer na sua vida. Se você começa a ler 4 vezes por semana a sua Bíblia, algo vai começar a acontecer na sua vida. Amém? Por quê? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, proveitosa para corrigir e redarguir o homem no seu caminho. Ela é inspirada, ela é viva, ela é eficaz, ela é o pão, ela é o alimento. Amém? Então, essa convocação, essa doutrina do sacrifício do cristão que deve fazer a Deus, está aqui Paulo falando. Ele já ensinou toda a doutrina até o verso 11, capítulo 11, e agora ele faz uma convocação. Convido os irmãos, pois tudo aquilo que eu vos ensinei, pelas misericórdias de Deus, ou seja, não esqueçam do que eu ensinei, né? Que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, pastor, não é fácil, mas Paulo está dizendo que não vai ser fácil. Não é fácil, mas comece. Comece o primeiro dia da semana, ou seja, comece segunda, depois comece outro dia e vá começando, para você ver o que é que vai acontecer na sua vida. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 12 está relacionado com o verso 1. É o resultado. Você quer ter um resultado com Deus? Então veja aí. Primeiro, não se conformeis com este século. Se tem uma coisa que é muito interessante, é a questão de internet com postagens. Tem gente que posta algumas coisas, eu leio. Eu quero dizer para os irmãos que eu leio as postagens das minhas ovelhas na internet, né? E tem algumas coisas, essa semana eu fiz 2 comentários sobre uma frase que colocaram. Eu disse, olha, Deus não está nisso aqui. Não está. Mas claro, com amor, pautado na palavra, está lá os textos, tudinho, e depois o irmão dá o feedback, né? É mesmo, pastor, é verdade. Né? Por quê? Porque a Bíblia, ela traz o quê? Luz a essas ideias, né? Que se colocam como frases prontas, né? Então, veja, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Nós só vamos causar aquele cheiro, lembra do cheiro suave que o crente tem que inalar, passar, né? Exalar? Ele inala de Cristo e exala através da sua conduta, está aqui. Através do quê? Do culto. Né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai ter discernimento para dizer assim, através da perseverança do culto, e no culto tem o quê? Tem a palavra, tem oração, tem louvor. Amém? Amém, irmãos? Então, quando Paulo está falando aqui para os irmãos no primeiro dia da semana, é um culto sacrificial diante do Senhor. Aqui na igreja, nesta igreja, é o pós-pandemia, eu tenho percebido que nós estamos correndo um perigo muito grande, muito grande. Porque nós estamos desprezando o culto da quarta-feira. Nós não estamos valorizando o culto da quarta-feira. E o culto da quarta-feira é onde você tem a oportunidade de ter um feedback. Onde você tem a oportunidade de perguntar, pastor, como é isso aqui? Né? Onde o púlpito e o banco e você tem a oportunidade de conversarmos. Hoje, nas nossas quartas-feiras, nós estamos tendo menos de 10% da nossa igreja. Então, nós temos que valorizar o culto. O culto de doutrina é um culto também como no domingo de celebração ao Senhor. Então, essa é a primeira lição do verso 7 ao verso 12. Precisamos apresentar o nosso culto sacrificial ao Senhor. Uma outra lição que nós vamos ver é a morte e a ressurreição. Na perspectiva do jovem Eutico aqui. Chegará um dia, meus irmãos, que 2 lições importantes.
João capítulo 5, verso 24 diz: bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra e crê, e este passou da morte para a vida. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Hoje, irmãos, nós recebemos o milagre de estar caminhando na luz do Senhor Jesus Cristo. Estávamos mortos, mas ele nos deu vida. E a segunda lição é que naquele dia, Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e aqueles que dormem ressuscitarão, aqueles que estão vivos serão arrebatados nas nuvens para se encontrar com o Salvador. Amém? Então essa ressurreição, aqui nesse contexto, não é a primeira vez que acontece a ressurreição na Bíblia. Já aconteceu outra ressurreição, no livro de Atos, quando Pedro vai orar pela Dorcas, lembram? Então Dorcas estava morta e Pedro orou, mas pela tradição ele não abraçou, ele se ajoelhou e orou por Dorcas, e Dorcas foi ressuscitada. No ministério de Jesus nós tivemos a menina, a Tábita, né? Que Jesus orou e ela ressuscitou. Temos também Lázaro, né? Lázaro, né? Irmão de Maria e Marta, né? Aonde Cristo, após 3 dias, ele ressuscitou. Você sabe por que Jesus se atrasou para ressuscitar Lázaro? Você sabe por quê? Porque havia uma tradição, havia um sincretismo naquele contexto. Sabe qual era? Que as pessoas acreditavam que quando uma pessoa morria, até 3 dias ela poderia reviver. E quando os discípulos disseram: Senhor, vamos, ele disse: não, calma, né? Nós vamos, mas ainda não. E Jesus chega no 4º dia, e quando Marta chega e diz: Senhor, tu te atrasaste, meu irmão já está morto. Calma, Marta, calma, né? Tem muita Marta na vida que não deixa o tempo de Deus agir, né? Nós temos que ser Maria, né? A exemplo de Maria e Marta. Então, por causa da tradição, ele é ressurreto no 4º dia. E no Antigo Testamento também tivemos, como Elias, né, o filho da viúva, e outras ressurreição, também aqui no Eliseu. Né? Então, aqui no Novo Testamento, o próprio Paulo foi ressurreto, né, quando ele está, não lembro bem a cidade, mas ele é apedrejado, os discípulos dão ele como morto, e daqui a pouco Paulo levanta e entra de novo na cidade. Então, ressurreições aqui não é a primeira vez. Agora, por que isso acontece? Porque esse foi o dom que Deus deu aos apóstolos, e Paulo aqui está na perspectiva de apóstolo. E o milagre, ele vem exatamente para mostrar que Jesus é o Cristo profetizado do Antigo Testamento, com o objetivo de glorificar o Pai, ensinar que Jesus Cristo é as boas notícias e que as pessoas venham entregar suas vidas a Ele. Ou seja, o milagre potencializa a salvação daqueles que não crê somente na palavra. Então você vai ver no ministério de Jesus muitos milagres acontecendo, porque as pessoas não criam somente em Jesus como o filho de José. Não sabiam que ele era o Cristo, mas o milagre vem exatamente para potencializar a pregação do Evangelho. Então essa é outra lição que esse texto nos dá, e do verso 13 ao verso 16 é apenas a rota de viagem que eles estão fazendo até Jerusalém. E eu quero destacar daqui apenas o verso 13, quando diz: nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Irmãos, 2 lições aqui importantes. A primeira: tudo aquilo que vamos fazer para o Senhor, nós precisamos ser perseverantes. E Paulo foi aqui perseverante e também gerenciando a viagem. Gerenciando essa viagem. Quantas coisas nós planejamos e começamos a fazer e logo desistimos? Quando se trata das questões divinais, das questões de Deus, nós precisamos ser perseverantes.
Veja que Eutico, no versículo 12, diz que o menino foi levado para a sua casa, após de manhã cedo, e Paulo deveria viajar na segunda, mas ele não viajou. O que foi que Paulo foi fazer? Foi conversar com Eutico. Foi conversar com aquele menino, Por quê? Porque, irmãos, no discipulado, um discipulador não abandona o seu discípulo. Ao cuidado, conforto, ele queria saber como aquele menino estava. Então veja que o verso 13 diz nós quem? Lucas está inserido. Então Paulo, ele vai orientar, ele diz, nós porém, prosseguindo, ou seja, Paulo não foi, Paulo ficou, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber quem? Paulo, ou seja, Paulo ficou ali. Paulo, ele foi por terra, ele disse, não, eu preciso ficar aqui, vocês vão e depois eu vou me encontrar com vocês. Então, duas lições importantes. A primeira, a perseverança no ministério, e a segunda, o conforto. O conforto. Esse é o ministério que a igreja precisa colocar em prática. A Bíblia vai falar muito sobre uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros, servi uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Então, Paulo não poderia deixar a cidade de Troade antes de ver Eutico ali naquele contexto. Então, diz que onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, ou seja, ele determinou isso, devendo ele ir por terra para se encontrar com os seus irmãos. E o verso 16, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, porque ele queria ir para a festa de Pentecostes, mas ele não conseguiu por causa da dificuldade da navegação dentro daquele contexto. Amém, meus irmãos? Então, essas lições da evangelização, do discipulado, a lição aqui do culto de celebração no primeiro dia da semana, mas que nós devemos todos os dias oferecer a nossa vida como um culto diante do Senhor, devemos começar a praticar isso. E a nossa esperança, que um dia Jesus virá e nós vamos ressuscitar juntamente com Ele. A ressurreição, ela é algo que está no pacote da salvação de cada crente. Amém? Convido você a ficar em pé e nós vamos orar ao nosso Deus. E eu creio que hoje o culto do Kids está bom, que eles ainda não apareceram por ali. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecermos a Deus. Amém? Pai Santo, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e também, Pai amado, estudada nesta noite. Muito obrigado, Pai amado, porque na pessoa de Paulo, através da direção do Espírito Santo, podemos ver a ação do Senhor e o projeto, Pai amado, da implantação do reino de Deus no coração, ó Pai amado, de todo aquele que ouve e crê. Louvado seja o teu nome, Pai amado, porque o Senhor também não desampara aqueles que estão sofrendo, como Eutico, que sofreu de morte, mas o Senhor, pelo dom da vida, o ressuscitou. Pai, também no nome de Jesus Cristo, nos ajuda a exercer, Pai amado, este ensinamento, esta doutrina do sacrifício, aonde precisamos nos apresentar diante do Senhor todos os dias, como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, aonde temos a consciência plena, Pai amado, de que estamos diante da Tua presença e que precisamos nos prostrar e nos apresentar diante do Senhor para celebrarmos, cantarmos, estudarmos, orarmos e assim, Pai amado, sermos consagrados e edificados pela Tua palavra e pelo Senhor. Pai, nos ajuda a fazer isso diariamente, que possamos, Pai amado, ser mordomos, acende a chama no nosso coração, para que assim, Pai amado, possamos desenvolver esse ministério que é do agrado do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai, pela Tua igreja presente, que o Senhor continue abençoando, restaurando, edificando, e que o Senhor, Pai amado,
incline teus ouvidos para ouvir as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas dores, as nossas angústias. Sabemos que temos aflições nesse mundo, mas anima, Pai, o nosso coração, porque entendemos, porque a promessa do Senhor, o Senhor já venceu a guerra, mas todos os dias temos uma batalha, e que diante dessa batalha a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pois Ele é nossa esperança. Abençoe cada família aqui presente, Pai amado, a saúde, o emprego, os negócios, os sonhos, que tudo esteja pautado diante do Senhor. E aquilo, Pai amado, que está sendo difícil, está sendo impossível, Pai amado, aos nossos olhos, Pai, não é impossível ao Senhor. Pai, providencia, ó Deus, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, que é autoridade sobre os céus e a terra. E é neste nome, Pai, que nós cremos. E é neste nome que há poder, Pai amado, para dissipar toda potestade, tudo aquilo, Pai amado, que o diabo tenta fazer para impedir, ó Deus amado, o progresso da Tua igreja. Nós, Pai amado, entendemos as artimanhas, nos dá discernimento. E que assim, Pai amado, possamos sempre nos colocarmos diante do Senhor. Leva-nos em paz em nossos lares, nos concede uma noite em Tua presença e uma semana, Pai amado, de grandes lutas, mas também de grandes vitórias. É o que oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje, para todo sempre. E a igreja diz amém. Amém, irmãos?